de vacina agora porque a Anvisa começou a cobrar o certificado de vacinação para quem quer entrar no país. A medida vale tanto para os aeroportos quanto para os postos aí de fronteira. E a Maíra Guedes está ao vivo, conectada aqui para trazer mais informações para a gente, porque, Maíra, a gente pensa assim, poxa, é uma notícia nacional, mas impacta todo mundo. Todo mundo tem algum parente, algum amigo que está vindo para o Brasil e precisa se atualizar realmente dessa nova regra. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para você também, Narla. Bom dia para quem está acompanhando a gente no DF, no ar. E é importante, sim, estar atualizado. Por quê? Porque essa foi uma medida do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que tem efeito imediato. Portanto, não vai ter aquele prazo para adaptação. E vale, inclusive, para aquelas pessoas que estão em trânsito, Narla. Aquelas pessoas que viajaram e aí estão retornando, por exemplo, para o Brasil, não têm o certificado de vacinação. Pois é, para essas pessoas que quando saíram do país a regra era uma e agora estão retornando, a regra agora é outra. A Anvisa já está sabendo que tem que fiscalizar os aeroportos e também as fronteiras para cobrar esse certificado de vacinação. Por que essa decisão do STF? Para o pessoal entender, desde a semana passada a gente vem acompanhando os posicionamentos do Ministério da Saúde, cobrando a quarentena para todos aqueles passageiros que chegam aqui no Brasil vindos do exterior. Diante dessa medida, desse anúncio do Ministério da Saúde, o STF decidiu não adotar essa medida, né? Por quê? Porque seria praticamente inviável colocar todos os passageiros numa quarentena de 5 dias. E aí, essa quarentena de 5 dias, ela fica valendo, a partir dessa decisão do STF, apenas para casos de exceção. Que casos são esses, Narla? Os casos de exceção previstos são aqueles casos em que não haja uma vacina comprovada, disponível em larga escala do país de origem, por uma razão humanitária excepcional ou para quem não tomou a vacina em decorrência de alguma justificativa médica. Então, essas são as exceções previstas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que começam a valer, então, a partir de hoje. Quem chega hoje, por exemplo, aqui no aeroporto de Brasília, vindo de fora, já tem que apresentar esse certificado de vacinação, e quem vai fazer essa fiscalização é a Anvisa. A Anvisa, ela emitiu uma nota dizendo que já está cumprindo todas as regras, a determinação da Justiça, a determinação do STF, porém aguarda a publicação dessa norma para que tenha mais noção do que pode ser feito, do que não vai ser feito, mas já avisou que está cumprindo. Então a gente lembra que essa decisão do STF, do ministro Luiz Roberto Barroso, ela tem efeito imediato, portanto não há necessidade aí de uma publicação para que ela comece a valer. Essa publicação vai acontecer, mas as medidas já estão valendo, Narla. Mas atualizando esse caso, a Advocacia Geral da União quer que os não vacinados que venham para o Brasil tenham a possibilidade de entrar no país, só que fazendo a quarentena, não é isso? Isso, na verdade a AGU acionou o STF agora para rever, né? Na verdade pedindo esclarecimentos mais detalhados a respeito dessa decisão. Por quê? Porque está levando em consideração os brasileiros que estão fora do país e estão retornando. Muitos brasileiros saíram aqui do Brasil, foram passar férias, né, em algum lugar ou mesmo a trabalho, sem essa vacinação completa, sem esse comprovante de vacinação, e eles precisam retornar. Então a AGU, ela solicitou ao STF que reavalie essa situação, dizendo que os brasileiros têm direito de entrar no país, mencionando inclusive a Constituição Federal. Então nós temos agora essa avaliação que deve ser feita. Por quê? Porque esse não é um caso que entra, por exemplo, nas exceções previstas pelo STF, como nós mencionamos, né? Daquelas pessoas que saíram daqui porque não tomaram a vacina por alguma questão médica, por uma questão humanitária, ou porque no país onde elas estavam não tinha a vacina. Essas são as exceções previstas pelo STF. O que a AGU pede é que os brasileiros que não estão previstos nessas exceções, eles também sejam liberados para entrar no país, sejam liberados desse cartão de vacinação. E claro que a gente vai aguardar e vai acompanhar todo o posicionamento do STF com relação a esse pedido da Advocacia Geral da União, Narla. Vamos acompanhar então, Maíra, muito obrigada pelas suas informações ao vivo, diretamente do aeroporto, que está bem movimentado na manhã dessa terça-feira.